Olá, amada Igreja do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos nos reunindo mais uma vez neste vídeo. Enquanto não retornamos os nossos cultos na igreja, estaremos nos encontrando aqui no YouTube. Eu espero que você esteja bem. Espero que nesses dias de isolamento você tenha encontrado e conhecido mais o nosso Deus, conhecido a Ele na beleza da sua santidade. Gostaria de compartilhar com você nesse momento um texto da Palavra de Deus, que se encontra lá em 1 Crônicas, no capítulo 29, a partir do versículo 11, que diz o seguinte: Tu, Senhor, és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo que existe no céu e na terra são teus. Tu és o rei, o governador de tudo. As riquezas da terra vêm de ti. Tu governas todas as coisas com o teu poder e a tua força, e fazes grande e forte qualquer pessoa. Agora, nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu nome glorioso. No entanto, o meu povo e eu não podemos de fato te dar nada, pois tudo vem de ti, e nós somente devolvemos o que já é teu. Nesse texto, encontramos Davi, o rei Davi, louvando a Deus, no momento em que a nação de Israel leva até o Senhor as suas ofertas para a construção do templo. É interessante meditar, porque nesse texto nós encontramos a essência daquilo que significa ofertar. A oferta hoje que nós entregamos a Deus, ela necessita de uma motivação certa, de uma motivação correta, genuína, verdadeira. É importante entender que quando entregamos os nossos dízimos e ofertas, esse ato deve ser um ato de reconhecimento da bênção de Deus nas nossas vidas. Aliás, é importante diferenciar aqui o que é dízimo e o que é oferta. O dízimo ele é um ato de obediência, adoração e fidelidade a Deus. É quando nós reconhecemos que tudo o que nós temos, tudo o que chega às nossas mãos, tudo o que nós conquistamos, na verdade não é nosso, é de Deus. E sem a bênção dele sobre as nossas vidas, nós jamais teríamos alcançado isso tudo. Então, o que é motivado na Bíblia, através do dízimo, é que como tudo é dele, a gente realiza a devolução de uma mínima parte, que significa o dízimo, das nossas rendas, 1/10 das nossas rendas mensais, para que haja sustento na casa do Senhor. Na verdade, não somente o sustento, mas quando nós entregamos o dízimo, nós estamos investindo na expansão da obra de Deus na terra. Vejam que nesse momento de dificuldade, o alcance social da igreja é muito grande. Nós temos abençoado muita gente com palavras de conforto, de ânimo e também com obras sociais. Quando entregamos o dízimo, nós estamos contribuindo, investindo na expansão do reino de Deus na terra, além de ser um ato de fidelidade, de responsabilidade nossa para com o nosso Deus. E a oferta? A oferta é quando a gente dá algo mais. O dízimo a gente cumpre, a gente entrega como um reconhecimento, como um ato de reconhecimento. Mas a oferta é um excedente, é algo a mais, que nasce do desejo e da alegria que existe no meu coração, da generosidade que nasce no meu íntimo. Quando eu reconheço que Deus ele está nos abençoando, Ele nos guarda e tudo que nós temos é dele, entregamos a 10ª, mas entregamos algo mais. Entregamos um excedente, porque nós amamos a Deus e fazemos isso como um ato de amor. A oferta, assim como o dízimo, é voluntária.
e significa um ato de louvor, de adoração e de fidelidade ao nosso Deus. Dito isso, quero te convidar nesse momento a exercer esse ato de adoração, entregando a Deus os dízimos e as ofertas, de forma virtual, acessando as contas que vão agora aparecer na tela. Gostaria que você entrasse aí no seu computador, no seu celular e realizasse esse ato de adoração, entregando os dízimos e as ofertas ao Senhor. Enquanto isso, eu estarei orando por você. Me acompanhe. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, que Tu estejas abençoando cada irmão, Pai, cada membro Teu, que neste momento está ofertando a Ti, Pai. Deus, que Tu possas honrá-los como eles estão Te honrando. Que Tu possas abençoar a sua vida. Que Tu possas, Senhor, dar abundantemente nas suas vidas, Senhor. Porque eles reconhecem o Teu favor e a Tua bênção na vida de cada um. Deus esteja com cada família, com cada irmão, Pai, neste momento, que está me acompanhando. Todos aqueles, Senhor, que nesse momento Te buscam, que nesse momento, Senhor, estão, ó Deus, Te buscando, estão, Senhor, entregando a sua vida a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe, querido. Amém. Olá, povo de Deus, graça e paz. Como você está? Espero que em meio a toda a situação que estamos vivendo, você esteja bem. Sim, é possível. Porque quando nós temos o Senhor, quando verdadeiramente o príncipe da paz habita em nosso coração, nós podemos, mesmo em meio à tempestade, estarmos bem. Certo que com algumas dificuldades, com lutas que temos passado, mas nós podemos estar bem. Então faço o voto de que você esteja bem, desfrutando dessa paz que só o Senhor pode nos dar. É sempre uma alegria e uma honra podermos nos dirigir aos irmãos. Eu quero aqui trazer uma saudação à minha comunidade, ao meu povo. Primeira Igreja Batista de Crato, PIB da Paz, que saudade de estar fisicamente com vocês. Mas estamos aqui virtualmente. Louvado seja Deus por esse recurso, por essa oportunidade que estamos tendo de, mesmo assim, podermos compartilhar da palavra do Senhor e abençoar a vida dos irmãos. Esse é o nosso objetivo. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando. Quero convidar você para que a gente faça uma oração, pedindo que Deus nos conduza nesse momento. Pai querido, exaltado seja para sempre o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque sem merecermos, o Senhor tem nos abençoado. Mesmo em meio a toda essa conjuntura, o Senhor tem nos guardado. A Tua mão é sobre nós. Muito obrigado. Muito obrigado pelos Teus feitos, muito obrigado por essa oportunidade que temos de tão livremente podermos compartilhar essa palavra. Eu oro para que esta palavra em nossos corações traga frutos, produza frutos para mudar a nossa vida de maneira que glorifiquemos o Teu nome. Abençoa, Senhor, o Teu povo, abençoa todos nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos meditando, nós estamos trabalhando sobre o Sermão do Monte. Esse tem sido o tema. Deus tem colocou em nossos corações, assim entendemos, para que a igreja estudasse sobre o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. Esse sermão, ele compreende os três capítulos de Mateus capítulo 5, 6 e 7, e tem sido uma experiência fantástica, pelo menos para mim. Desde fevereiro que nós estamos nessa luta, nessa estrada, já tratamos sobre as bem-aventuranças e estamos aqui em continuação. Nosso texto de hoje, nossa mensagem, ela será focada nos 4 versículos seguintes, que é Mateus capítulo 5, versículos 17
18, 19 e 20. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 17. Vamos ler? Podemos ler a palavra do Senhor? Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Versículo 20. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, palavra poderosa, palavra suficiente, palavra que transforma e que muda a nossa vida. Pois bem, estudar sobre o Sermão do Monte tem sido uma experiência muito particular para mim, né? Eu falo isso porque tem sido um grande desafio a cada ponto que nós analisamos, a gente, e estamos apenas fechando agora os 20 primeiros versículos desse sermão, do capítulo 5, nós somos confrontados, eu não sei você, mas quando a gente estuda esse sermão, quando a gente medita sobre ele, há um confronto bastante profundo, há uma mensagem, uma reflexão bastante intensa quanto à nossa prática de cristianismo, ao nosso cristianismo, a nossa maneira de viver a vida cristã. Eu penso que todos nós, você que é cristão, você que já se rendeu ao Senhor, você que reconhece-o como Deus verdadeiro, reconhece-o como Senhor de sua vida, Salvador da sua alma, você que reconhece, eu acho que todos nós deveríamos nos debruçar, dar um mergulho profundamente, porque eu tenho certeza que dessa forma nós temos condições suficientes de avaliarmos a nossa vida. Acho que é uma maneira muito honesta, muito sincera de nós podermos nos avaliar. Como está a nossa prática cristã, a nossa prática de vida? Nós vimos lá no início do capítulo 5, quando Jesus reúne ali toda aquela multidão, especificamente os seus discípulos, e ele começa falando dessas bem-aventuranças, e quando ele trata das bem-aventuranças, ele traça o perfil daquele que é cidadão do reino dos céus, e isso é suficiente para nos tirar o fôlego. Não são muitas as características, são apenas 8, sendo que a 8ª, ela na verdade se evidencia porque as outras acontecem. Então, na verdade, são 7 características que marcam o caráter do verdadeiro cristão. Acho que nós precisamos em todo o tempo pensar nelas. Elas têm uma relevância, elas são importantes para a nossa caminhada. Então, elas são profundas porque elas tratam da nossa identidade. Elas falam, quando Jesus apresenta a essas características, ele está falando de quem nós somos, e não só de quem somos, da nossa identidade, mas ele está falando daquilo também, da maneira como nós devemos nos comportar. A partir do que eu sou, de quem eu sou, eu vou evidenciar um comportamento. Então tudo isso é feito com um objetivo. Lá a gente viu isso na última mensagem, ele falando sobre o nosso objetivo dessas boas obras, através dessa atitude, desse bom testemunho, dessa vida transformada, que é tão somente de exaltar, glorificar ao Senhor, e através da nossa atitude levar outros também a fazerem a mesma coisa. Ele nos compara no mundo como sal e luz, a gente já falou sobre isso,
e o objetivo é exatamente glorificar ao Senhor, né? Uma vida transformada, uma vida que se assemelha com a do Senhor. Essa vida, ela tem o objetivo de glorificar a Deus. E quando nós fazemos isso, nós estamos convidando as pessoas que nos conhecem e que nos seguem e de uma certa forma estão próximas de nós, a fazerem a mesma coisa. O meu testemunho, o meu bom testemunho, a minha vida transformada exalta e glorifica o nome do Senhor. Ok, nós vamos continuar essa exposição, versículo 17, a partir do versículo 17 até o 20. Nós vamos seguir uma linha defendida e apresentada pelo nosso querido Martin Lloyd-Jones. E ele vai fazer aqui alguns comentários, ele tece alguns comentários sobre o Sermão do Monte, né? Assim como muitos outros também fazem, mas eu concordo com o pensamento dele, por isso eu vou seguir essa linha defendida por ele, tá? Alguns falam que esses versículos aqui, especialmente o 17 e o 18, são os mais difíceis, são os versículos mais desafiadores no contexto de interpretação. Jesus aqui, ele vem falando, ele vem numa sequência falando de quem somos, o nosso comportamento, mas a partir daqui ele passa para uma outra seção. Ele dá início a uma nova seção no Sermão do Monte, né? Depois de descrever o papel do crente, a identidade, como esse crente deve se manifestar no mundo, que aí é interessante nós analisarmos a nossa vida. Será que é assim que nós temos nos manifestado? Será que é assim que nós temos nos comportado? O cidadão do reino dos céus, aquele que realmente é discípulo de Jesus, ele tem que se comportar de maneira diferente. E eu vejo como é oportuno esse momento, porque o momento de crise, eu já falei isso para várias pessoas, e eu quero aqui repetir, a crise, a situação difícil que a gente enfrenta na nossa vida, independente da proporção, da dimensão, ela tem um propósito de revelar, ela tem um efeito revelador. A crise, ela mostra quem somos, e eu penso que nada melhor para mostrarmos quem somos, especialmente nesse momento. Nada melhor para evidenciarmos o nosso cristianismo. Que tipo de cristianismo nós temos vivido? Que tipo de cristão eu sou? Eu creio que esse momento difícil para todo mundo é uma oportunidade para nós evidenciarmos o nosso papel de cristãos nesse mundo, porque é isso que o Senhor espera de nós, né? Essas características precisam ser percebidas em nós, e nós fazemos isso, voltando, repetindo, falando novamente, que é para que Deus seja glorificado, né? Porque Deus é glorificado quando nós nessas atitudes, nessas boas obras, e dessa forma a gente demonstra um viver santo, uma vida que se assemelha com Cristo Jesus. Lembrando que o Sermão do Monte, se nós pudéssemos sintetizá-lo, nós poderíamos dar-lhe uma palavra, porque é isso que o Senhor vai falar o tempo todo, que é sobre a retidão, uma vida reta, né? Uma vida alinhada com a vontade do Senhor. Na verdade, santidade, é isso que o Senhor vai tratar conosco em relação a isso. E é interessante que na sua leitura você vai perceber que ele muda agora de tom. Então ele vai entrar numa outra seção. Ele vai fazer, era próprio do Senhor, fazer uma introdução. Então nesses versículos 17 e 18 e praticamente 19, ele faz aqui uma introdução, na verdade nos quatro, né? 17, 18, 19 e 20, ele vai fazer uma introdução para o que ele vai começar a falar a partir do 21. Porque o que ele vai falar a partir do 21, que vai ser a próxima mensagem, né? Então fique atento. Para que a gente entenda o que ele vai dizer lá na frente, ele faz essa introdução. Então é muito importante que a gente preste atenção a esse detalhe. Então ele vai, antes de ir nos pormenores, antes de ir nos detalhes, ele vai falar sobre alguns princípios básicos, e esse era seu modo de ensinar. Então ele vai aqui, nesses versículos, apresentar dois princípios básicos que consideramos duas proposições bem categóricas. Presta atenção, duas proposições, duas sugestões bem fundamentais para que os discípulos, ele está falando aqui para os discípulos, preste atenção.
Quais são elas? Primeiro, ele vai dizer, né, para os discípulos o seguinte: tudo que eu vou ensinar a vocês daqui para frente, tudo que eu vou trazer para vocês, que eu vou mostrar para vocês, todo o meu ensino, ele está em absoluta harmonia com o Antigo Testamento. Tá? É isso que ele está dizendo inicialmente para os seus discípulos. Olha, eu vou ensinar para vocês algumas coisas, eu vou trazer para vocês, né, algumas orientações, mas tudo que eu vou falar para vocês está totalmente coerente com o Antigo Testamento. Não tem nenhuma ação, nenhum ponto que venha se contradizer com aquilo que já foi passado através do Antigo Testamento. Então ele conscientiza, orienta os seus discípulos e as pessoas que estão ali sobre esse fato. Quando ele diz, olha, não pense que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. E ele vai no 18 e 19, dando continuidade a isso. Então ele está dizendo, olha, meu ensino tem tudo a ver com o Antigo Testamento. A outra coisa, a outra proposição, no versículo 20, especificamente no versículo 20, ele vai dizer, olha, a minha doutrina, o meu ensino, ele se harmoniza sim com o Antigo Testamento, mas ele está em total desarmonia com os escribas e os fariseus. Então preste atenção. Se harmoniza com o Antigo Testamento, mas não está em sintonia com aquilo que era ensinado pelos escribas e fariseus, porque esses eram confrontados, o Senhor constantemente contradizia-os, ia confrontando-os por aquilo que eles ensinavam. Então, esses são os dois pronunciamentos importantíssimos feitos pelo Senhor nessa introdução. Tá? Então ele faz isso aqui, é importante para o que ele vai dizer mais lá na frente. Então por que ele agiu desse modo? Veja bem, para nós entendermos, eu creio que você que já leu os evangelhos, você conhece a história de Jesus ali narrada pelos 4 evangelistas, você vai perceber que Jesus ele enfrentou um certo antagonismo. Um antagonismo, uma crítica, uma perseguição, ele foi muito contrariado, não era aceito por parte dos judeus, especialmente pelos escribas e pelos fariseus. Então, ele enfrentou uma das suas maiores dificuldades quanto ao que ensinava, estava relacionado a esse pessoal. E tinha uma certa dificuldade deles entenderem o que Jesus estava ensinando. A doutrina que Jesus estava ensinando era difícil para aquelas pessoas. Tá? Então por isso que ele já trabalha isso na mente dos seus discípulos. Porque o que ele ensinar era novo para os seus discípulos. Por quê? Os seus contemporâneos tinham uma certa dificuldade de assimilar a sua doutrina. Então existiam muitas coisas incomuns. Martin Lloyd Jones fala sobre isso. E ele assim, na sua própria pessoa. Por quê? Vejam, Jesus não era fariseu e não tinha sido treinado como fariseu. Ele não frequentara nenhuma dessas escolas costumeiras que eles participavam. Então por isso as pessoas olhavam para ele e pensavam assim, vem cá, quem é esse cara? De onde vem esse sujeito? O cara chega e faz pronunciamentos aqui dogmáticos. Ele traz aqui um ensino prático diferente. Imagine, o povo de maneira em geral estava perplexo e também os líderes. Porque quem era que o povo ouvia? Quem era que o povo ouvia? O povo ouvia os escribas e os fariseus. E a maneira como Cristo não só falava, mas vivia, era uma crítica também em relação a esses líderes. E aos seus ensinamentos apresentados aos demais. Olha, os escribas e os fariseus eram os reconhecidos mestres religiosos e todos estavam preparados para atender a tudo quanto eles dissessem. Qualquer fala de um escriba e de um fariseu tinha um peso. Eles eram vistos como verdadeiras autoridades em relação tanto a conhecimento quanto à prática do Antigo Testamento. Eram figuras notáveis da nação,
né? Aí de repente chega um homem estranho, né? Estranho às escolas desses líderes, um homem que não apenas ensinava, mas que também denunciava o ensino que era autorizado deles. Jesus não só pregava de modo diferente, você vê que depois de um discurso as pessoas ficavam assim, vixe, como que ele ensina diferente, ele tem uma doutrina diferente, ele fala de forma diferente, mas a maneira como Jesus vivia. Amigo de publicanos, amigo de pecadores, se juntava, né? Tinha relacionamento com esse povo, então isso era muito confuso para as pessoas que, além de ouvirem, elas percebiam isso na vida dos líderes que elas tinham, que eram os escribas e fariseus. Então Jesus criticava seus ensinos, né? E a maneira como eles também viviam. Então, desse modo, poderiam surgir dúvidas. Vem cá. Que tipo de teoria esse cara está ensinando? Que tipo de doutrina é essa? Será que esse mestre aí, ele não está trazendo uma coisa que é diferente do Antigo Testamento, das Escrituras do Antigo Testamento, da lei dos profetas? Será que realmente ele não acredita? Porque olha, quem é que era expoente e era expositor da lei ali naquele contexto? Escribas e fariseus. Aí esse Jesus de Nazaré, ele não acredita nessas escrituras? Seu ensino é uma novidade? Será que ele estaria denunciando, né, ou contrariando a lei e os profetas? Teria alguma maneira nova de agradar a Deus? Será que ele vem trazer uma nova doutrina, um novo ensino? Essas eram as indagações que, conforme o nosso Senhor, ele sabia muito bem que seriam feitas. Então, o que Jesus faz? Sabendo de que isso ia acontecer, sabendo dessa possibilidade, né? O que ele fez? Ele se antecipa. Ele se antecipa e adverte os seus discípulos, porque certamente os seus discípulos seriam bombardeados não só pelos escribas e fariseus, mas por todos os outros judeus que eram acostumados a ouvirem os escribas e fariseus nesse contexto. Então, Jesus já antecipadamente, ele prepara os seus discípulos em relação a uma mente, a uma perspectiva daquilo que ele estabelece firmemente nesses postulados. Então, nesses versículos, ele está dizendo logo para os discípulos, olha, o que eu vou dizer para vocês, tá? Tem a ver com o Antigo Testamento. Eu não sou contrário ao Antigo Testamento. Eu acredito no Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem sua validade, tem sua importância e seu significado. Porque isso chegaria à mente dos discípulos, como infelizmente chega à mente de muita gente, né? Que tem muita gente que acha que o Antigo Testamento não tem a mesma importância, o mesmo significado, mas você vai ver que Jesus afirma isso aqui, versículo 17, olha, eu não vim revogar, e nós temos aqui, né, alguns termos, por exemplo, quando ele fala de lei, ele fala da totalidade do Antigo Testamento. Para aqueles que entendem a lei em três aspectos, né, no conjunto dos três aspectos, moral, civil e cerimonial, ele está falando dessa totalidade. Ele está se referindo a tudo que Jesus, né, tudo que a lei ensina diretamente sobre vida, comportamento e a conduta dos homens. Quando ele fala cumprir, ele não fala acabar, ele não fala encerrar, ele não fala em acrescentar, mas ele está falando em plena obediência, prestar plena obediência. Esse que é o significado literal, levando até as últimas consequências tudo quanto fora dito e declarado na lei dos profetas. A lei de Deus tem um caráter absoluto e eterno. É isso que ele está dizendo, assegurando aos discípulos. Ele está preparando os seus discípulos para o que viria a acontecer a partir do momento em que ele estivesse trazendo os seus ensinamentos, né? Então ele não viera para finalizar ou acabar com o Antigo Testamento, mas para cumprir os preceitos da lei, os ensinamentos dos profetas, até as últimas consequências, obedecendo tudo de modo perfeito. Então essa é a afirmação que nós temos do Senhor. O Antigo Testamento tinha o seu significado, a sua importância, e ele fala, cada i ou tio, os pormenores da lei, tem o seu significado, a sua importância e seriam cumpridos de acordo com a vontade do Senhor. Aí, no versículo 20, que é chocante, para nós é muito comum, mas
para o público que estava ouvindo, esse versículo é chocante. Porque, olha, ele afirmava, Jesus já tinha dito que o seu ensino não era incoerente com o Antigo Testamento, com as escrituras sagradas do Antigo Testamento para os judeus, tá? Mas era incoerente com o ensino dos escribas, né, e dos fariseus. Era diferente. Então Jesus ele não veio aqui para facilitar ou tornar as coisas mais fáceis, aliviando certas exigências, não. O propósito de sua vinda foi o de capacitar-nos a observar a lei. Que nessa observância, nessa transformação que a gente vai se submetendo ao Senhor, nós vamos evidenciando uma transformação, mostrando uma vida de santidade e de retidão para glorificar o nome do Senhor. Agora veja só, para aquele povo, para os judeus, os escribas e fariseus eram as pessoas assim que demonstravam que eram, digamos assim, eram os paradigmas da piedade. Tem um paradigma, tem um modelo de uma virtude. Eram os escribas e fariseus. Eram os homens mais santos que existiam. Tanto que chegar pelo menos a 10% de como vivia um escriba e fariseu, era assim uma coisa fora do normal. Se alguém chegasse pelo menos a 10% da maneira como eles viviam, a pessoa não, eu já estou no céu. Agora imagina, aí Jesus chega e diz, olha, vocês, os meus discípulos, precisam ter uma justiça que exceda, que vá além do que esses homens estão apresentando para vocês. Então isso mostra que a justiça deles era deficiente, que a santidade deles não era, digamos assim, não era real, e que eles estavam interpretando, compreendendo e ensinando a lei de forma errada. Então o que Jesus diz é muito chocante para aquele povo. Olha a frase, existe uma frase entre eles que dizia assim: se somente a 2 homens fosse permitida a entrada no céu, então certamente um deles seria o escriba e o outro seria o fariseu. Agora você imagine isso na cabeça desse povo. A justiça que os fariseus possuem não lhes dará entrada no reino dos céus. Foi isso que Jesus afirmou. Então somente a dádiva da justiça de Deus ao homem é que pode fazer isso. Então, o que Jesus esperava de seus discípulos recém-comissionados era que eles tivessem uma justiça que fosse além daquela apresentada pelos seus grandes líderes, pelos judeus, pelos escribas e fariseus que estavam vivendo ali. Ou seja, eles tinham que ter um modelo de santidade e de retidão completamente diferente. Então, Jesus aqui introduz uma nova perspectiva de verdadeira religiosidade e que eu e você precisamos entender. Jesus está trazendo aqui, tentando abrir os nossos olhos para um outro contexto de uma verdadeira religiosidade. E para isso ele confronta os seus discípulos e os judeus a superarem, a irem além daquilo que os escribas e fariseus. Mas para a gente entender como é que nós temos que nos comportar para além dos escribas e fariseus, nós precisamos entender como era a religião deles, como eles viviam. Primeiro, a religião, ou a religiosidade dos escribas e fariseus era literalmente, era uma religiosidade completamente externa e totalmente formal. Não era uma religião de coração, era de aparência, era de fachada, tanto que eles são chamados, exortados como hipócritas, porque eles representavam. Eles eram excelentes atores no contexto da religiosidade. Só que isso só de capa. Por dentro, tudo podre. Eram comparados a sepulcro caiado. Por fora, beleza, mas por dentro tudo fedido, podre. É isso que Jesus espera de mim e de você, que a gente vá além. Não é essa religião que ele quer de nós. Não foi isso que ele veio fazer na nossa vida quando ele falou lá daquelas características do início do cidadão do reino dos céus. É para que a gente supere isso. Nós precisamos viver um contexto de transformação interior. É mudança de coração, é rasgar o coração, é ter uma vida interior impactada, que esse impacto, essa transformação interior se evidencie exteriormente. Mas eles, além de viverem nesse contexto, eles davam mais importância aos aspectos cerimoniais da lei do que os aspectos morais.
eram preocupados com os ritos, viviam em função disso, em obediência ao rito, não importa o princípio, não importa o que estava acontecendo, mas os rituais eram mais importantes. Às vezes nós nos comportamos assim, por acharmos que estamos fazendo certas coisas, cumprindo determinadas normas na igreja, e a gente acha que está tudo beleza, mas não é isso que o Senhor espera de nós. Os escribas e fariseus também viviam numa religião baseada em normas e tradições estabelecidas por eles mesmos. Eles pegavam a lei, interpretavam e estabeleciam normas que muitas vezes eram tão severas que nem eles mesmos poderiam cumprir. Uma religião que o maior interessado era eles mesmos, a glória para eles, era a sua própria justiça, tudo focava nele, a glória era neles. Era uma religião que negligenciava os pontos mais importantes da lei, o amor a Deus e o amor ao próximo. A grande falha dos fariseus e dos escribas era que eles estavam mais interessados nos pormenores, nos detalhes e não nos princípios básicos. Eles estavam interessados nas ações e não nas motivações, que é o mais importante. De que adianta nós fazermos coisas se a nossa motivação está errada, se o motivo pelo qual eu estou fazendo é sujo, é deturpado? Isso Deus vê. É importante que Deus veja o que estamos fazendo, sim, mas Deus olha para a motivação do nosso coração, né, o que está por trás daquilo que nós estamos fazendo, e os fariseus eram especialistas nisso. Não importa o motivo, eles queriam fazer isso, estavam mais interessados em fazer do que em si. Tanto que o Senhor começa o sermão, né, falando sobre essas características, porque antes de nós fazermos alguma coisa, antes de você fazer alguma coisa, o Senhor quer que você seja. É identidade. E essa identidade, ela é transformada. É isso que o Senhor busca de nós, uma transformação. E essa transformação só acontece quando há esse encontro verdadeiro, né, de nós com o Senhor. Quando o Espírito de Deus passa a habitar em nós. Então, com essas características apresentadas no início do Sermão do Monte, as bem-aventuranças, pobres de espírito, aqueles que choram, são mansos, fome e sede de justiça, misericordiosos, limpos de coração e pacificadores. Dessa forma, com esse perfil, nós podemos sim exceder em muito aquela vida, ou aquele modelo, ou aquele paradigma de escribas e fariseus, que infelizmente não se restringia àquele tempo, se restringe ainda agora, ou seja, está muito ainda nos nossos dias. Somente assim nós podemos viver uma verdadeira religiosidade. A religiosidade deles era uma religiosidade oca, vazia e que não agradava a Deus. Mas nós podemos sim, e eu convido você, esse é o nosso desafio, nesse mundo de crise, nessa situação de pandemia, eu convido você a dobrar os seus joelhos mais ainda, a orar mais ainda, a se dedicar mais ainda, a reconhecer ao Senhor e permitir que sua vida, seu caráter seja transformado e que essa transformação culmine para que Deus seja glorificado e que outras pessoas vejam a nossa vida transformada e glorifiquem o nome do Senhor. É tempo de nós, como povo de Deus, vivermos uma verdadeira religiosidade, uma verdadeira espiritualidade que excede. É esse o desejo do versículo 20, que Jesus estava falando para os seus discípulos: olha, eu vim aqui trazer para vocês a verdade, mas vocês precisam passar disso. Vocês precisam passar disso que é externo, né, daquilo que é da tradição. Vocês precisam viver verdadeiramente como diz a palavra do Senhor, como diz a lei. Então ele vai ensinar isso no versículo, a partir do versículo 21, ele vai dizer como eles entendiam e ele vai dizer como é que o Senhor quer que a gente viva nesse contexto. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, que sua graça sobre nós superabunde, de maneira que o nosso testemunho seja benéfico para outras pessoas, na família, dentro de casa e também com aqueles que nos cercam. Que o Senhor nos abençoe. Convido você a mais uma vez para fazermos uma oração. Deus, muito obrigado pela sua palavra, por esta palavra, que o Senhor continue
nos guardando, nos protegendo e nos ajudando nesta caminhada. Fomos chamados pelo Senhor, escolhidos pelo Senhor, redimidos pelo Senhor, libertos pelo Senhor, e a nossa vida é para glorificar o Teu nome. Que possamos evidenciar esse perfil de um cidadão do Reino dos Céus, especialmente nesse momento, em todas as áreas, até nos pormenores da nossa vida, nos mínimos detalhes. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoa todos que estão ouvindo esta mensagem. Nós pedimos a Tua bênção no nome de Jesus. Amém. E amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Filho Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Eu quero encerrar esta mensagem, trazendo a bênção apostólica sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a igreja. Que Deus continue com a mão dele estendida sobre nós. Um grande abraço. Fiquem com Deus.